Olá, amados irmãos, hoje 18 de fevereiro, estou aqui para trazer mais uma leitura devocional. A nossa leitura de hoje está do capítulo 28 ao capítulo 30 do livro de Números e eu quero refletir sobre o tema, os votos do crente. Vamos então à leitura do verso 2 do capítulo de número 30. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. Nós vamos observar que a prática do voto era algo muito comum no Antigo Testamento, praticado por muitos homens do passado. Nós vamos entender também que o voto, ele não era um mandamento expresso, porém, ele tinha a sua regulamentação na lei quanto à sua prática, quanto ao seu cumprimento, né? Ou seja, todo judeu, todo israelita que fizesse um voto, ele era obrigado a cumprir. Deuteronômio capítulo 23, verso 21, o Senhor está dizendo, mas se não votar, nisso não está pecando. Então nós vemos aí que não era um mandamento, não era uma obrigação fazer o voto, mas o seu cumprimento sim. Para o tempo de hoje, continua a mesma coisa. Nós também não encontramos, nas cartas, do Novo Testamento nenhuma doutrina nos obrigando a fazer voto. Mas nós vamos encontrar, por exemplo, o apóstolo Paulo fazendo voto ao Senhor. Agora, nós precisamos fazer algumas considerações acerca do voto. Primeiro, não existe mandamento, como eu disse, acerca do voto. Nós não temos nenhuma obrigação de fazer votos. Segundo, se fizermos algum voto, ele precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Ele não pode quebrar nenhum princípio bíblico, nenhum princípio doutrinário. Terceiro, ele deve ser algo que nós temos condições de cumprir. Você não pode prometer algo a Deus que você não tenha condições de cumprir. Quarto, depois de feito, esse voto precisa ser cumprido. Lá em Eclesiastes capítulo 5, nós vemos a ordem dada ali através de Salomão, é que se nós prometemos, nós temos que cumprir. Ele diz que é melhor que não votes do que votar e não cumprir. Quinto, os votos não devem ser uma barganha com Deus. Nós não devemos fazer votos no sentido de comprar uma bênção ou obrigar Deus a nos abençoar em algo. Nós precisamos lembrar sempre que a nossa salvação é pela graça, somente pela graça. E também as bênçãos de Deus nós alcançamos pela graça. O Senhor, ele nos abençoa graciosamente, é um favor que nós não merecemos. E Paulo vai nos dizer em Efésios 2,8 que não é pelas obras. Nós não conseguimos alcançar nada da parte de Deus através dos nossos próprios méritos. Os nossos votos, eles precisam ser no sentido de oferecer ações de graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos feito, de nós realmente consagrar a nossa vida ao Senhor. Aí sim os nossos votos têm valor. Nós não podemos fazer um voto, por exemplo, de que venha trazer como resultado, prejudicar o nosso próximo, que venha nos induzir ao pecado quando nós cumprirmos esse voto. Ou seja, mais uma vez eu repito, o voto precisa estar de acordo com a palavra de Deus. E se nós fizermos, então que venhamos cumprir, porque se nós não cumprirmos, aí sim nós estamos cometendo pecado. Aí você me pergunta, e se eu fiz um voto e não cumpri? Se eu fiz um voto que não estava de acordo com a palavra de Deus? Aí a resposta é simples, nós precisamos pedir perdão a Deus, que Ele vai nos perdoar pelo nosso equívoco, pelo nosso voto precipitado e não voltar a praticar, ou ofertar nenhum voto que seja um voto precipitado, um voto que não esteja de acordo com a palavra do Senhor. Então, existe solução. Se você fez esse voto e não consegue cumprir, peça perdão a Deus e não volte a fazê-lo novamente. Que Deus em Cristo te abençoe.